O novo real digital, tá na moda aí, o Drex. Pelo visto, talvez vai entrar em vigor. Tô torcendo para que não, porque já vou te contar a verdade que algumas pessoas não estão te contando sobre essa moeda e por que eu acredito que você deveria não gostar dessa notícia e não deveria usar essa moeda. Olá, eu sou o Dr. João Carneiro, esse é o canal Contando Carneiro, onde eu vou te ensinar a cuidar melhor das suas finanças e a ganhar mais dinheiro. Seguindo 3 pilares: economizar, ganhar mais dinheiro e administrar melhor o dinheiro que você já tem. Se você nem sabe do que eu estou falando, o que é Drex, que moeda é essa, o que está acontecendo, o governo está criando uma moeda digital para chamar de sua, para ter o seu próprio Bitcoin, o seu próprio Ethereum, ter a sua própria moeda digital. Talvez você esteja perguntando, mas que diferença faz para o real? A gente já não usa o Pix, já não usa a transferência bancária, já não é tudo digital? Mais ou menos, você está parcialmente correto. O real, que ele é controlado pelo governo, ele é emitido pelo Banco Central. Então o governo tem controle de lançar novas moedas. Mas ele não tem um controle absoluto sobre essa moeda. O que ele pode fazer é fazer novas moedas e dar para o Banco Central distribuir para os outros bancos, que eles vão distribuir para a sociedade. Já na nossa nova moeda vai ser um pouco diferente, que é isso que eles estão querendo fazer de novo. Eles estão querendo criar uma nova solução para um problema que não existe. Por mais que o real seja emitido pelo governo, ele não tem um controle total sobre essa moeda. Os bancos não necessariamente estão obrigados a fazer tudo que o governo manda. Claro que existem exceções onde o governo manda fazer uma coisa, manda tirar dinheiro de uma conta para pagar alguma dívida ou alguma multa do governo, os bancos acabam tendo que seguir essa ordem. Mas eles não têm um controle total ainda sobre isso. Existe uma limitação, existe um intermediário que seria os bancos. E tem o dinheiro físico, que o governo não tem muito controle sobre isso, porque ele não pode saber o que aquela pessoa tem, quanto ela tem, onde que está. Ela não consegue tomar por conta de uma limitação física, né? Ela teria que mandar os policiais ir na casa de uma pessoa, procurar, e eles não têm a informação correta se a pessoa tem ou não tem esse dinheiro. Então, essa parte do dinheiro eles não têm tanto controle assim quando se fala no real físico. Mas quando a gente fala no Drex é outra história, porque com o Drex vai ter o famoso blockchain, que é um histórico de todas as transações que serão feitas com a moeda. E quem vai ter o controle disso vai ser o governo. Então vai ser centralizado, que é exatamente a única vantagem que o Bitcoin tem, é dele ser descentralizado. Então eles criaram uma moeda que a única vantagem que ela teria de ser digital, ela não tem. Então se tiver algum problema na rede, causada por conta do governo, todas as outras moedas vão ser afetadas, porque ela não é uma moeda descentralizada. Mas esse não é o problema de verdade. O problema de verdade não é só porque ela é centralizada e pode dar um problema e dar um problema em cascata. O problema de verdade é que assim as pessoas vão ter a sua privacidade limitada. O governo vai ter acesso a todas as transações que a pessoa fez com aquele dinheiro. E talvez você pense, João, mas seria abuso de poder, o Estado não faria isso, os políticos não fariam isso. Tem na legislação, tem nas leis, eles têm que seguir as leis. Tudo bem, teoricamente é assim que funciona. Mas pensa assim, quando o Estado não cumpre a lei, quem faz ele cumprir a lei? Quando um político não cumpre a lei, o que acontece? A gente tem uma cultura no Brasil de que o imaginário popular é de que os políticos são corruptos. Então, imagina se você pensa assim, a moeda vai ser controlada por políticos. E a maior parte das pessoas acham que os políticos são corruptos. Então você acha, na sua opinião, que essa moeda não seria utilizada de forma errada? Essa moeda, ela dá muito poder para o Estado. E infelizmente a gente não pode confiar numa instituição que não tem um histórico muito bom para nos oferecer. Por exemplo, o Brasil mesmo já teve 7 moedas. Ou seja, o Brasil ele foi ineficiente em ter uma moeda que permaneceu por muitos anos com eficiência. O real é uma exceção desse caso, o real está há algum tempo, mas o real, comparado com o dólar, por exemplo, não tem nada a ver. O dólar está há muito mais tempo. Eu vou colocar aqui as informações de quanto tempo que tem o dólar e quanto tempo tem o real e a inflação de cada um. Tudo bem que o dólar agora está começando a ter inflação e comparado com as outras moedas, o dólar está perdendo valor. Mas comparado com o real já perdeu muito mais valor. O real era 1 para 1, vocês lembram, com o dólar. Hoje em dia o dólar está a R$5 quase.
já passou dos R$5, já voltou, tudo bem. Aí você está falando para mim, não, isso não tem nada a ver, isso foi por conta da inflação, acontece, os países têm esse problema. E eu vou te contar uma coisa que talvez não tenham te contado, que é uma informação importante. A inflação acontece por um único motivo: impressão de moeda. Se não tem impressão de moeda, não tem inflação. Ponto. Simples assim. Só que isso não é uma vantagem para o governo. O governo ele imprime moeda para que ele possa gastar com lagosta, com viagem, com as coisas, enquanto as pessoas mais pobres acabam tendo que pagar mais caro no seu arroz, na gasolina, nas coisas. Isso é um problema causado pelo governo, que é para isso que o Bitcoin veio. O Bitcoin veio para solucionar esse problema, para que o governo perdesse o poder dele de inflacionar a moeda e que as pessoas mais pobres se dessem mal com a inflação. Então o Bitcoin veio para tentar resolver esse problema. Ele não resolveu ainda. O Bitcoin é uma tentativa de resolver esse problema. Que o Drex poderia resolver esse problema, mas não é para isso que ele veio. Aí você pensa, tá bom, João, e para que serve o Drex? Qual que é a vantagem? Que agora, até agora, você pensou em alguma vantagem? Qual que é a vantagem de ter uma moeda digital que o governo tem acesso a todas as transações e sabe tudo que é feito com aquela moeda? Eu até agora ainda não vi uma vantagem. Mas eu vou te falar aqui qual que é a suposta vantagem, o que poderia acontecer de melhor por conta dessa moeda. Essa moeda, como ela é baseada no blockchain, ela é baseada na rede Ethereum, ela tem a possibilidade de fazer o que o pessoal chama de smart contracts, que seriam os contratos inteligentes. Que como é que funciona? A pessoa quer comprar alguma coisa, ou fazer algum empréstimo, ou fazer alguma coisa automatizada com o dinheiro, e esse dinheiro digital teria melhores possibilidades de fazer esse tipo de coisa. Às vezes por pagamento de salário de alguém, ou às vezes um tipo de serviço. Quando a pessoa termina o serviço, ela já recebe o valor automaticamente. Quanto mais ela faz, mais ela recebe. Quando a pessoa vai comprar uma casa, e aí tem toda aquela burocracia de cartório, e tem que passar o dinheiro, tem aquela preocupação de será que a pessoa está passando uma casa de verdade, será que não está, será que a pessoa vai sumir com o meu dinheiro? Isso seria uma possibilidade que o Drex talvez resolveria, que seria a possibilidade de você criar esses smart contracts. Porém, tem um grande porém, que isso já existe na rede Ethereum, você já pode fazer isso, já acontece, você não precisa de uma nova moeda para fazer isso. Então, qual que é a vantagem? Por que ela seria melhor do que o Ethereum, que já é uma rede que está aí, já é uma moeda descentralizada que está há muito tempo aí, há quase o mesmo tempo que o Bitcoin, já tem uma relevância muito grande. Por que a gente vai usar o Drex? Qual que é a vantagem dele? A vantagem é que ele vai ser emitido por políticos. Aí você fala, não, então ele é mais confiável? Você acha mais confiável? Então, não sei. Estou te dando as informações e você tira suas próprias conclusões. Pode ser que talvez você esteja pensando, não, João, mas acontece que as pessoas usam essas moedas digitais para cometer crimes. E com o Drex eles vão poder usar uma moeda que não é atrelada a esses crimes. Já escutei várias pessoas falando isso, de que o Bitcoin é bom para você poder comprar drogas ilícitas, contratar serviços ilícitos na Dark Web, na Deep Web. Já escutei isso. Mas sinto lhe informar que isso não é verdade. É claro que as pessoas sempre vão utilizar coisas que foram feitas para o bem, usar para o mal. Mas você dizer que esse é o maior problema é inacreditável, porque a quantidade de dinheiro utilizado para serviços ilícitos com o Bitcoin e o Ethereum não faz muito sentido, porque ele é uma moeda rastreável. Então, se a pessoa, vamos supor, tem um bandido e ele quer comprar uma coisa ilícita, quer fazer algum tráfico de alguma coisa que não pode, se ele usar o Bitcoin, é muito mais fácil para a polícia saber de onde veio, porque vai ter o rastro do Bitcoin no blockchain. Então, vou ver se eu acho aqui para colocar algumas informações de alguns policiais contando que por conta de Bitcoin facilitou muito encontrar algum tipo de bandido por conta dessa rastreabilidade do Bitcoin. A moeda que é utilizada para esse tipo de serviço, a moeda mais utilizada, é o dólar físico. Como eu falei para vocês que o real tem o físico e tem a vantagem que a pessoa não pode rastrear, o dólar também. E o dólar, como é a moeda mais utilizada no mundo, ela é a moeda perfeita em cédulas, no estado físico, sem ser digital. Ela é perfeita para a pessoa poder cometer um crime e não ser rastreada com isso. Então, o dólar que é um problema para esse tipo de transação, não o Bitcoin.
se você tinha esse receio. Mas é importante que você entenda sobre as suas finanças, sobre o que é melhor para você, para que você tire as suas próprias conclusões e não fique baseado apenas na opinião de um ou de outro. Veja outros vídeos de outras pessoas, aprenda mais sobre assuntos financeiros e eu vou deixar um vídeo aqui explicando como você pode ganhar dinheiro parcelando suas compras no Nubank para que você ganhe mais dinheiro, possa saber como utilizar melhor seu dinheiro. E a gente se vê semana que vem.